Boa tarde. Desculpa aí o atraso, realmente teve um atrapalho aí com o ministro, ainda estavam lá falando, o presidente da Caixa, mas estamos aqui para a gente começar o nosso painel. Em primeiro lugar, quero agradecer a presença de todos. Eu acho que é um painel interessante, onde mostra que os pequenos e os médios precisam, tá certo, de mais atenção. E eu usaria aqui a palavra do nosso presidente Renato, que ele falou quando a construção civil está bem, o Brasil está bem. E eu acho que em 2023, 80% tá certo, da formalidade de emprego foram das pequenas e médias empresas. Isso aí é importante a gente saber. Em 2023 também a formalidade tá certo, foram dessas empresas, e a gente precisa também abrir o leque para não ficar só em bancos privados, ficar na Caixa, que são parceiros nossos, mas agora a gente vai abrir aqui uma parte interessante, tá certo, de fundo, que já estão aplicando no Brasil, e esperamos que vá também para as regiões mais carentes, né? Que é do Norte e Nordeste. Eu vou fazer aqui uma pequena apresentação do pessoal. O terceiro está chegando aí também, que está preso no estacionamento. Hoje realmente foi um atrapalho. Mas estamos em São Paulo, né? É isso aí. Deixa eu pegar aqui a apresentação. Vamos começar com Ebran. Ele é sócio e CEO da VESE, fintech focada exclusivamente em soluções para incorporadoras do segmento econômico. E a VESE atualmente tem um portfólio de empreendimentos ativos de mais de 60 obras, com quase 4 bilhões em VGV. Então, Ebran, passo a palavra para você, tá? Para você fazer sua apresentação. Pois não. Alô, alô. Beleza. O pessoal pode colocar aí a apresentação da VERSE. Bom, boa tarde, pessoal. Obrigado, Betinho, aí, pelo convite. Obrigado também pelo Renato, o presidente do CEBIC. E aí, Dario também, que estamos juntos aí no painel. A gente preparou aí, acho que cada empresa, o terceiro ainda está chegando, uma breve apresentação mais institucional, né? Temos mais ou menos uns 15 minutos, Betinha, para apresentar. É isso? Então, vou passar em linhas gerais aqui o que a gente faz, e aí depois a gente vai ter um espaço para debate. Só para acompanhar o tempo aqui, Betinha. Até quando que eu falo? Vou contar 15 minutos ali, então. Vamos lá. Vocês não estão conseguindo ver o nome da empresa, imagino, está aqui atrás das cadeiras. A empresa é VERSE. Nós somos uma empresa de quase 10 anos, lá de Joinville, Santa Catarina. Nós nascemos como desenvolvedor imobiliário na região, o sonho de aprovar rápido em prefeitura e ganhar dinheiro com incorporação, né? A gente, nessa primeira metade, descobriu as principais dores de um incorporador, que é o tempo de aprovação, muito longo, e também a necessidade de capital intensivo. Isso fez a gente, na segunda metade da história da empresa, focar como uma solução que apoia as incorporadoras. Não ser uma incorporadora, mas ser uma solução que apoia exclusivamente o segmento econômico. A gente fala de segmento econômico, Minha Casa Minha Vida, obviamente, mas também aquela faixa do SBPE, que se confunde, às vezes, com a faixa 3 do FGTS. Né? Pode passar o slide, por favor? Está aqui? Onde é que eu aperto aqui? Beleza, aqui é só para vocês terem uma ideia de onde estamos. Então, hoje a VERSE participa aí de 54 empreendimentos pelo Brasil. São 12 estados, a gente faz isso apoiando 13 incorporadoras, são quase 20 mil unidades, quase 4 bi de VGV. Quais foram as motivações nossas para atuar no segmento econômico? São principalmente duas. A primeira é o mercado. O nicho do mercado é imenso. O Renato falou ali na abertura sobre o déficit habitacional. Ele é gigantesco. A gente estima que 85% desse déficit, mais ou menos,
de rendas que o segmento econômico tem foco. Além disso, esse é um mercado que tem com as incorporadoras, né, os principais agentes de transformação. Então, sendo uma solução que apoia as incorporadoras, a gente consegue atacar indiretamente esse problema. Mas o segundo fator que eu acho que é importante também destacar de forma breve, acho que todo mundo sabe disso, mas ele é um setor que é muito apoiado em funding, principalmente pela Caixa Econômica Federal. O modelo crédito associativo é um modelo que a gente é entusiasta, a gente acredita que ele é um modelo muito ganhador para pequenas, médias incorporadoras crescer de forma rápida e também de forma segura. Nós temos vários casos dentro de casa, experiências assim. Aqui são grandes números, né, do que somente o FGTS tem de orçamento para habitação. Ano passado foi um recorde, quase 100 bilhões investidos. Esse ano a estimativa é repetir. E aí, quando a gente olha para o desafio da incorporadora, né, pequenas e médias, isso aqui é um desenho padronizado de como é que se desenrola um fluxo de caixa do empreendimento econômico com crédito associativo. A primeira fase ali, aquela fase de terreno mais legalização, é bem comum pequenas e médias fazerem permutas e conseguir levar esse projeto com baixa exposição de capital. Quando chega o momento do lançamento, assinatura do contrato PJ, pagamento de comissão, às vezes parcialmente antecipada, às vezes faz um portal de obra, essa exposição começa a dar aquela barrigada, o capital fica, necessidade de capital intensivo, e a partir do momento do início da construção, quando vem as medições da Caixa, isso começa a ser recuperado. É bem comum que pequenas e médias iniciem, obviamente, não têm acesso a capital próprio, eles conseguem conduzir um empreendimento, mas é bem comum, pelo ciclo ser longo, que o capital, quando alocado no empreendimento, demora para retornar. Em pequena e média, quando começa o ciclo de crescimento, precisa buscar capital de terceiro. Esses empreendimentos começam a se repetir, essa barrigada começa a se somar, o fluxo consolidado de caixa se torna um grande desafio. E aí, o que vocês fazem, né? Vocês vão para mercado buscar capital. A primeira fase é uma busca de família e amigos, né? Vai na gente que é mais próxima, gente de confiança, acessa esse capital. Acho que até importante, nossa visão é que essa fase precisa ser, sim, utilizada, é importante, às vezes é um capital com menos necessidade de reportes, menos peso de relacionamento com investidores, é importante a pequena incorporadora trilhar esse caminho, mas depois chega um momento de uma relação mais institucional. E aí, nesse momento, qual que é a nossa visão, né? A gente sentou do lado das incorporadoras e foi fazendo esse processo de investigação, porque a gente estava vivendo também um pouco desse problema. E aí, o principal ponto, que eu acho que é muito importante aqui também frisar, é que uma pequena e média não pode tirar do foco a relação com a Caixa Econômica. Os índices LGC, LGCE, rating, NDT, são indicadores que é importante estar no planejamento estratégico das incorporadoras. E a condição do capital, da captação do capital, é muito importante para que o balanço esteja saudável para manutenção do relacionamento com a Caixa. Então, aqui, o endividamento é um ponto muito importante para se ter de cuidado. 100% de capital da companhia ser dívida, existe uma chance do balanço ter um nível de endividamento sobre PL maior, e isso começar a minar a condição de contratação com a Caixa. E aí você não puxa a locomotiva. Uma incorporadora pequena e média com milhões no caixa não faz nada se não tiver a Caixa Econômica apoiando e contratando os empreendimentos. E o balanço é muito importante, né, nesse relacionamento. Então, a gente quis trazer um modelo que atuasse numa forma híbrida, que não fosse endividamento direto em balanço. Necessidade de garantia real é algo que também, para uma incorporadora pequena e média, é muito difícil. Né? Você tem um terreno imobilizado, você tem estoque, isso é difícil, onera a capacidade.
E o terceiro e quarto fator, que é a análise fundamentalista e o tempo, né? Geralmente é o empreendedor, é o sócio que vai em busca do capital. E aí o tempo que ele está gastando para convencer um investidor, ele poderia estar gastando no core business. Achar o melhor terreno, desenvolver um projeto bom, uma linha de produto boa, e ter uma máquina eficiente e produtiva, né? Venda e construção. Então, esse é um pouco do nosso mapeamento dos principais pilares de atuação. E aí, nós nos posicionamos como uma empresa, uma fintech, que atua nessas 3 frentes. A primeira aqui é o Verse Smart Funding, essa inteligência por trás do funding para o empreendimento. O ecossistema, que é um ecossistema de soluções, isso foi muito motivado pelas próprias parceiras nossas, que ao longo do tempo, esse é um ponto também importante comentar, né? Não basta capital. A gente também teve experiências de colocar capital, ter crescido a operação, mas aí nem sempre os processos e as pessoas acompanham o potencial de crescimento tão rápido de uma incorporadora com esse apoio. Então, a parte de capital com gestão para um crescimento seguro. E o terceiro, que é a nossa comunidade, eu vou explorar um pouquinho melhor aqui. O Smart Funding, aquele fluxo que era totalmente em vermelho nos primeiros, talvez, 30 meses de ciclo, a gente passa a ser uma solução provedora para que o empreendedor veja esse empreendimento dessa forma. Conduza o empreendimento, né, na fase de terreno mais legalização, com capital próprio. A partir do momento que você tem um RI, você passa a ter um recurso de um terceiro. E como empreendedor, a nossa visão, como empreendedor, né, incorporadora, isso aqui é bem importante, porque trazer capital de terceiro numa fase que você não está com o controle total da tua operação é um risco que, se alguma coisa der errado, provavelmente a tua operação não vai ter condição de gerar o pagamento do custo financeiro que está sendo carregado. Então, a nossa visão, em tese, é que o incorporador leve o seu capital no risco até o RI, e aí depende de prazo de órgão ambiental, prefeitura e tal. A partir do momento que tem um RI que está sob controle, tem uma Caixa Econômica Federal apoiando o projeto, traga um capital intensivo de terceiro, porque daí a tua chance de sucesso é maior. Tá? Além do funding, então, o nosso ecossistema, a gente desenvolveu de uma forma descentralizada. Né? Somos buscando... eu sou um entusiasta também de startup, já trabalhei em startup e tal. Então, vou bastante em evento, eu vou conhecendo as soluções técnicas, e a gente começou a indicar muitas soluções para as incorporadoras para resolver seus problemas de gestão. O gargalo sempre está em algum lugar, né? A ineficiência sempre existe, tem que encontrar onde que é. Então, aqui, com o tempo, a gente passou a enxergar a oportunidade de formalizar essas parcerias quando elas eram homologadas pelos nossos parceiros. Tem uma qualidade de serviço interessante. Então, aqui, né, porque ela existe, eu acabei de falar, ela é um apoio à gestão além do capital, e a gente tem no centro a incorporadora, com seus 4 principais desafios aí, de captar recurso, incorporar, vender e relacionar-se e gerir o negócio. E nós temos hoje 8 soluções homologadas, formalizadas, que são independentes. A incorporadora ela acessa, contrata se ela desejar, se assim ela gerar valor para a operação. Aqui um pouquinho também do apoio que a gente dá dentro do ecossistema. Isso aqui é uma solução da Verse, que é a parte de tecnologia. Caso a incorporadora também desejar, a gente automatiza a leitura dos relatórios da Caixa, que alguém aí já viu um DCD, um EPR, aquele TXT maluco, eu falo que aquilo não é banco de dados, é um bando de dados, né, tudo desorganizado. Então, a gente passou a gente desenvolveu uma ferramenta que você faz o upload e gera dashboard para que possa apoiar na tomada de decisão. E aí, para finalizar, aí, o nosso Verse Club, que é a nossa comunidade. Tá? Hoje são 13 aí, incorporadoras. E essas incorporadoras elas atuam em diferentes regiões. Mas os problemas são os mesmos. Então, a gente passou a enxergar a oportunidade de a gente crescer junto mesmo e incentivar essa troca. E a gente atua em 3 frentes nisso. Primeiro, falando ali dos eventos. A gente promove encontros, como
esse aqui do ENIC, mas é exclusivo para as incorporadoras parceiras. A gente dialoga nos problemas, uma conversa bastante sincera, que às vezes não se permite ter num ambiente de mais gente, um ambiente público. E através desses eventos que às vezes a gente desenvolve, co-desenvolve novas soluções. E é o exemplo do Club Savings, que é uma solução que a gente tem ganhado tração com compra em escala. Então, hoje, a gente, só de participação nos empreendimentos, tem cerca de 4 bi de VGV. Mas o total de empreendimentos desses nossos parceiros deve girar em torno de 10 bi de VGV. E se a gente organizasse os principais grupos de compra para poder ter benefícios, a gente organizou basicamente um clube de vantagem que se retroalimenta. Também é descentralizado, a Versi não faz a negociação, quem faz é a incorporadora. Esse é um propósito nosso, a incorporadora seja protagonista de todo o processo sempre. Então, ela que negocia, ela que fecha, mas a Versi é uma impulsionadora de condições melhores. E aqui é a foto dos nossos encontros. O último ano foi em Indaiatuba, esse ano vai ser em Goiânia. Terra do Dario, né, Dario? Depois ele vai falar aí. E aqui mais fotos aí da galera. Então, é um clima bastante próximo, amigável, um pouquinho do que a Versi quer com isso. Beleza? Esses aí são os nossos contatos, site, redes sociais, mas eu também vou estar por aí, também, se quiser bater um papo e tal. Então, estamos abertos. Obrigado aí. Obrigada. Boa apresentação. Vamos ouvir os nossos outros companheiros e depois a gente abre um debate. Tá? O Dário tem uma holding que une serviços imobiliários e financeiros por meio de tecnologia, mais uma plataforma, um ecossistema inovador para o empreendedor imobiliário, o investidor, o corretor e o comprador de imóveis, onde cada um deles se conecta às soluções necessárias para a sua jornada. Hoje tem 4,5 bilhões sob sua gestão. A palavra é sua, Dário. Já começou aí? Aperta o play aí, doutor. Eu vou ficar do lado de cá para não ficar vendo a tela. Gente, a Trinos, eu vou até me corrigir um negócio aqui. Eu vou falar rapidamente da Trinos, que eu acho que eu tenho 2 discursos aqui. Um é fazer a propaganda da empresa, claro, para vender a empresa para vocês, mas tem outra parte do discurso que é mostrar o tanto que o mercado de capitais precisa de vocês de uma forma que vocês talvez não imaginem. Tá? Então, vocês não enxerguem o mercado de capitais como os caras lá da Faria Lima, que têm o dinheiro, não entendem do negócio e só querem olhar o Excel enfim, não entendem como é que é a dinâmica de cada SPE, de cada empreendimento. Tá? Então, a Trinos, na verdade, ele é um grupo de empresas, ele é essa holding. A gente tem aqui uma gestora. Essa gestora ela tem 4,5 bilhões de reais sob gestão. Então, o dinheiro está lá dentro, mas de onde vem esse dinheiro? Vem de 170 mil investidores que, através da Bolsa de Valores, confiaram na gente e colocaram os 4,5 bilhões. Tá? Um dos grandes fundos da casa, já fazendo propaganda, chama TGRA11, TGAR11. Se você ticar isso aí na internet, você vai achar a gente. Essa gestora, ela é... Essa gestora, ela é sócia ou ela empresta dinheiro para mais de 350 empreendimentos em todos os estados do país, com exceção, por enquanto, de Roraima e do Acre. Daqui a pouco nós vamos estar lá. Então, eu posso falar que todos os estados a gente tem algum tipo de negócio. A base é residencial, seja loteamento ou seja incorporação. Tá? Claro, para ser sócio e acompanhar esses empreendimentos, a gente criou um outro time, esses serviços imobiliários aqui. E ao todo, gente, somos 600 pessoas nas 3 verticais. Tá? Nos serviços imobiliários tem muito engenheiro, tem uns 100 e poucos engenheiros, tem advogado, enfim, está tudo aqui. Eles acompanham tanto novos negócios, as gestões de empresas onde a gente é sócio, e também o acompanhar a evolução do desempenho dos créditos nos empreendimentos onde a gente coloca dinheiro emprestando. Tá? Existe também uma fintech, então a Trinos são várias coisas diferentes. Tá? Eu estou explicando todo, mas vou focar mais na gestora.
Mas tem também a fintech com conta digital. A gente pode plugar a SPE dentro da conta digital para ter um acompanhamento ainda mais de perto. A gente pode emprestar dinheiro para o nosso cliente final, tipo o comprador de imóveis, mas nem vou falar desse assunto aqui. É um baita negócio grande e complexo. A parte de tecnologia é o que une tudo dentro de uma plataforma que vocês vão ver mais adiante. E o que a gente quer falar é assim, cara, a gente vê a máxima importância no empreendedor imobiliário na sua devida região. Não adianta alguém da Faria Lima pegar uma sacola de dinheiro e ir para a sua cidade e querer desenvolver alguma coisa lá sem conhecer o dia a dia, né? Conhecer terreno, vetor de crescimento, o dono do terreno, o produto que se adequa, enfim, a aprovação, todo mundo sabe que eu estou falando, o mistério que é isso. Então é melhor a gente estar junto do empreendedor. Então a gente está aqui empoderando vocês para se verem como um grande parceiro nosso do mercado de capitais. Aqui eu tenho um panorama muito rápido, e eu vou pular aqui, que tem muita coisinha, mas o que a gente acha que deve acontecer? Agora, em 2024, o início de expansão do setor imobiliário, né? E a gente está mais ou menos sem saber que intensidade e duração desse ciclo, né? A gente imagina que o corte de juros deve continuar, apesar dessas solavancos dessa semana com relação à inflação, Estados Unidos, etc. A poupança, todo mundo está acompanhando a notícia que os depósitos na poupança eles têm vindo negativo ano após ano, que está no gráfico aí. Os valores financiados diminuindo, o crédito um pouquinho mais difícil para o incorporador. Taxa Selic, PIB, previsões, vou pular isso, gente, vocês veem na internet isso aí. Mas o que é legal que está acontecendo no mercado de capitais, em especial os fundos de investimento, né? Vendo o gráfico da direita lá, a quantidade de novos CPFs, né, colocando dinheiro nos fundos imobiliários. Olha o tanto que está crescendo lá o da direita. Por que isso? Porque através de educação, melhora da qualidade de vida, influenciadores digitais, seja o que for, as pessoas tiram dinheiro da poupança para investir em outro negócio. Tá? Seja comprar um imóvel, comprar um carro, mas também para investir no mercado de capitais. E um negócio que é muito perto de todo mundo é imóvel, né? Então, um fundo imobiliário é facilmente compreendido por esses novos investidores. Eles estão colocando dinheiro lá nos fundos. A gente encerrou uma nova oferta. Quando a gente fala oferta, é pedido de dinheiro. Semana passada. Então, a gente recebeu do mercado mais 460 milhões semana passada. E a gente captou esse dinheiro em um mês. Tá? É um baita trabalho de percorrer o Brasil, explicar como é que é a história e convencer todo mundo a apostar mais dinheiro conosco. E em linhas gerais, e claro que a gente está favorecendo o nosso discurso, o dinheiro então está migrando um pouco da poupança, está vendo a poupança no gráfico aqui, ó, no azul claro, olha o que está acontecendo. Isso aqui eu acho que a gente pegou do site da Sebic, salvo engano. E, dentre outros lugares, está indo para o mercado de capitais, como eu estou falando, e olha a barrinha azul marinho aqui, o tanto que ele vem crescendo ao longo dos anos. O que isso quer dizer, gente? Uma empresa igual a nossa, a gestora, e qualquer gestora da Faria Lima, inclusive serve lá para o Dr. Ebran aqui, ele tem o dinheiro, mas ele tem a obrigação de investir o dinheiro. Então, o cara falar assim, eu tenho 4 bilhões de reais, se estiver no banco sem investir, é muito ruim. Vocês estão entendendo isso? Esse dinheiro tem que estar rodando, né? Então, ele está queimando no bolso, vamos falar assim, dos gestores, e eles estão sempre em busca de oportunidades, cada um dentro da sua tese de investimento. Tá? Tá fazendo sentido aqui, né, gente? Estou construindo a história de onde vem e onde vai. A empresa, aqui tem um erro qualquer de slide ali, perdeu. Nós somos de Goiânia, claro que a gente tem uma filial aqui em São Paulo, mas 550 pessoas estão em Goiânia, lá que é onde a festa acontece. Aqui em São Paulo, a gente tem que estar em São Paulo, que o mercado é aqui, não tem como a gente fugir. A empresa existe desde 2009, os nossos fundos começaram desde 2013, que a gente está no mercado. Repete o slide.
E aí, o que começou a acontecer? Deixa eu passar um slide para frente. Isso aqui são mais ou menos, nem sei se está 100% atualizado, mas são as presenças nossas, Brasil afora. Né? Quero chamar a atenção para esse lado de cá, os 353 empreendimentos, as 600 pessoas que eu falei. Isso aqui já está errado, é 4,5 bilhões, e os 170 mil cotistas estão lá embaixo. Né? A gente conhece o Brasil de uma forma que poucos gestores conhecem. Primeiro, nós somos de Goiânia, já estamos lá no centro do Brasil. Né? A gente tem empreendimentos esparramados por ali, então a gente conhece a Faria Lima, mas conhecemos o lado de lá. O lado de lá, do interiorzão do Pará, do Amazonas, de Goiás, do Mato Grosso, eu não sei, todo mundo aqui deve ser de alguma parte do país, mas a gente está em qualquer lugar e a gente vai até o empreendedor. Hoje eu acordei às 6 da manhã para estar ali em Vargem Grande Paulista para falar com um cara lá. Fui lá para, entre aspas, vender dinheiro para ele. Tá? E com esse conhecimento de tantos locais e diversidade de empreendimentos, a gente viu também que a Faria Lima precisava de alguém para ajudá-los a conectar com esse Brasilzão, que o cara, talvez, aqui de São Paulo, não enxergue muito. Né? Então, o que a gente falou? Pô, se de um lado eu já tenho muito acesso pelo Brasil afora, eu posso olhar para São Paulo e falar assim, gente, eu conheço o Brasil, vocês têm dinheiro, eu posso ajudá-los de duas formas. A alocar dinheiro de vocês. Aí vocês me perguntam assim, poxa, mas você não falou que vocês têm 4 bilhões e meio? Temos 4 bilhões e meio. Tá? Eu já falei o ticker do fundo, é o TGAE 11. Mas esse dinheiro acaba. Então, a gente vai na Faria Lima e fala, olha, eu estou com um empreendimento lá no Recife, sei lá onde. As características estão aqui, a viabilidade está aqui. Você quer colocar dinheiro comigo? Precisa lá de X milhões. Você quer colocar dinheiro comigo? E a gente tem tido êxito com isso. Como a gente é sócio em empreendimentos, a gente vive o dia a dia. Eu não estou falando de medição de obra, hein, gente? Eu estou falando de comprar cimento, medição de empreiteiro, estou falando dia a dia da incorporação, estou falando de obra. Tá? A gente começou a perceber que esse pessoal da Faria Lima também nos pede ajuda, manutenção de serviço para eles. Então, a gente está fazendo serviço para eles em empreendimentos que eles são sócios. Então, a Trinos está virando uma conexão entre outras gestoras, outros fundos, inclusive bancos, tá, com os empreendedores imobiliários pelo país. Esse é o todo da Trinos. Mas vamos focar hoje mais como se ela se fosse uma única gestora, né, que busca empreendedores de incorporação ou loteamento residencial pelo país. Aqui tem algum de nossos clientes. Você fala, poxa, Dario, mas você está me fazendo uma bagunça aqui. Você não é uma gestora? Eu sou uma gestora que é a TGCor, lá em cima, à direita. Vocês têm coisa com esses bancos aqui? Temos. Nós estamos falando de dinheiro, gente. A gente pega dinheiro deles junto com o nosso e vamos embora fazer negócio. A gente pode prestar serviços para dentro de uma SPE, qualquer um desses, ó, também. A gente já faz isso para os nossos empreendimentos, a gente faz isso para empreendimentos de outros empresas do mercado financeiro. E o que a gente oferece para eles? Ele fala, cara, eu consigo trazer para você uma clareza de compliance, de governança do pequeno empreendedor do Brasil e vai te dar tranquilidade para poder investir dinheiro nele. Tá? Esse é o nosso discurso quando a gente estivesse falando com o gestor. E a solução que a gente tem é o quê? Basicamente, são essas três. A primeira dela, sociedade. O que é isso? Cara, vamos ser sócio. O que é ser sócio? Vamos com Deus. O que é vamos com Deus? Dado que a gente tem uma certa viabilidade, a gente acredita na velocidade de venda, custo de obra, valor do metro quadrado vendido, enfim, tudo aquilo que tem uma viabilidade, a gente entra para dentro da sociedade e vamos com Deus ver se vai dar tudo certo. Qual que é a sua taxa? Ué, não sei, é a taxa que vamos tentar achar a taxa que a gente acha que vai ganhar, mas vamos com Deus. Não tem um jeito mais simples de falar isso. No segundo aqui, é crédito. Eu posso te levar a crédito. A gente tem um modelo muito parecido com o professor ali, o Ebram, onde a gente leva crédito para os incorporadores ou loteadores. A gente tem um outro
uma outra coisa similar ao EBRAM, que é suprimento estratégico. O que é isso? Poxa, a gente, o ano passado, comprou, salvo engano, 83 elevadores, eu não sei quantas paradas, mas é muito dinheiro de elevador. Claro que a gente consolida essas compras. Então, elevador, aço, conexões, tudo que é fornecedor nacional, a gente consegue embarcar numa compra coletiva e oferecemos, além de tudo, uma condição melhor para a SPE. Mesmo a gente emprestando dinheiro, o mesmo exemplo do EBRAM lá, mesmo a gente esteja emprestando dinheiro, a gente tenta levar para ele alguma vantagem, né, competitiva com o poder de compra que a gente tem. E a gente tem um outro modelo, que é a aquisição de SPE, que aqui não é, acho que muito com vocês, é muito mais o loteador, aquele cara que tem uma carteira de recebíveis durante 10, 12, e no nosso caso, lá no norte do país, até de 300 meses. Em vez de o cara ficar carregando essa carteira até 300 meses, a gente vai lá e compra a carteira dele. Na verdade, tecnicamente, a gente está comprando as cotas da SPE dele, simples desse jeito, e ele, em vez de ficar lá com 30 anos de recebimento, ele recebe um dinheiro aqui hoje, e nós ficamos responsáveis por tudo. Ele sai do empreendimento livre de qualquer obrigação. Cara, eu acho que eu vou pular tudo isso aqui para o bem geral de todo mundo. Eu prefiro muito mais em discutir perguntas lá na frente, mas eu acho que o principal eu já falei. Como é que funciona crédito? Isso aqui é meio que um modus operandi de todo mundo. Como é que funcionam as garantias para o crédito? Eu quero lembrar sempre que a gente está focado no mercado residencial, tá? E no caso do crédito, a gente tem um limite mínimo, não máximo, mas mínimo de 8 milhões de reais. Tá? Então, a gente está com 8 milhões para cima. Aqui tem algumas restrições, né? Os limites, né, mínimos, tanto de cidades quanto de valores. Cara, vou pular. E o que a gente fala no discurso quando a gente oferece sociedade? Fala, poxa, se você consegue fazer 1 ou 2 empreendimentos, conosco você poderia conseguir fazer 3, 4 ou 5 ou 10 empreendimentos no mesmo período de tempo. Tá? Isso faz muito sentido tanto para o incorporador e principalmente para o loteador, que a exposição de caixa é muito grande, ela é muito prolongada e é um baita desafio o caixa do incorporador, do loteador. Deixa isso para lá, o doutor EBRAM já falou um pouco disso, mas quero lembrar que a gente também, exemplo do EBRAM, a gente entra depois do RI, ou muito próximo ao RI. Por quê? Porque surfar essa primeira parte aqui da aprovação, que a gente sabe que é muito demorado, ela é desconhecida, para não ficar falando, é cruel para a gente. Mas a gente entra em qualquer outra fase, inclusive depois das obras prontas, isso no caso de carteira de loteamento, né? A gente compra a sociedade, igual eu falei lá atrás. E aqui tem alguns exemplos, vou pular isso aqui. Aqui tem alguns exemplos de empresas de loteamentos ou desenvolvimento imobiliário que a gente participou. Prédio, e aí vai. Isso aqui é Maringá, lá no Paraná, esse aqui é lá em Trindade, perto de Goiânia, esse aqui é lá de Manaus. E aí, gente, Brasil inteiro a gente tem alguma coisa. Está aqui o QR Code, esse é o meu celular. Quem quiser nos contacte, a gente tem o maior prazer em atendê-los. E quando a gente terminar aqui, eu acho que o Carlos vai falar agora, por favor, perguntem, tá? Perguntem, apertem a gente. Isso. Pô, que juro é o seu? Juro? Como é que é? Onde é que está a pegadinha? Vamos chegar nisso, vamos fazer isso já. Vamos aqui na outra apresentação. Carlos Alexandre, pode subir. Depois vamos abrir os debates e com certeza virão muitas perguntas. O Carlos Alexandre foi secretário especial do Ministério da Economia. Hoje ele é sênior advisor da IGC e da CVPA. A IGC é a maior casa de fusões e aquisições do Brasil. Conta com a área especificada em estruturação de instrumentos de dívida. Possui vasta experiência no setor imobiliário. E a CVPA é uma empresa especializada em crédito empresarial, com a área de financiamento imobiliário, atuando em 17 estados. O bom que a gente percebe que já está a nível Brasil, né? Está lá do Norte e Nordeste também. Com forte presença entre médias e corporadoras. A palavra é sua. Bom, queria dar uma boa tarde a todos. É um prazer estar aqui novamente no ENIC.
Eu tive aqui há 4 anos. Na época, era secretário especial e uma das 13 secretarias que eu liderava tinha como desafio melhorar o ambiente de negócio. Uma das iniciativas que a gente teve foi a Lei da Liberdade Econômica, que hoje, quando bem aplicada, incorporada dentro dos municípios, resolve bastante bem uma das partes daquilo que foi dito aqui, que é a burocracia existente antes da aprovação. A gente brigou muito pela construção no governo passado, retirando uma série de entraves, mas muita coisa ainda está no nível municipal e estadual. Então, antes de começar a falar, recomendo aos senhores que votem bem neste ano nos prefeitos, com aqueles que se comprometerem a promover a liberdade econômica nas suas cidades. Mas aí, quando eu saí do governo, eu não podia deixar de voltei para o setor privado, sempre fui empresário, não poderia deixar de trabalhar para reduzir o custo Brasil, que era um dos pilares da nossa atuação. E, para reduzir o custo Brasil, um dos custos mais elevados é o custo de crédito, é o custo financeiro, é o custo capital para as empresas. Então, hoje, eu dedico boa parte da minha atuação a essas 2 casas. Uma é o IGC. O IGC é a maior casa de fusões e aquisições do Brasil hoje, com centenas de empresas que foram fundidas, foram adquiridas, e também tem uma área de estruturação de operações de crédito. Já fez várias operações. O IGC geralmente trabalha com operações um pouco maiores, mas também, dependendo do caso, trabalha com operações médias também no setor imobiliário. E também com a CVPAR, que é uma gestora de ativos, como é a TG Core, da Trinos, e que tem uma das principais áreas de atuação também, o ramo imobiliário. Estamos em 17 estados. E eu acredito que essa batalha para reduzir o custo de crédito no Brasil passa pelo mercado de capitais. Eu queria pedir para projetar a minha apresentação, por favor. Só para esclarecer aqui, talvez os senhores não saibam, alguns de vocês não saibam a diferença do mercado de capitais para o mercado bancário. Basicamente, quando você toma um crédito no banco, você está tirando dinheiro do balanço do banco. Então, o banco vai lá, capta, por exemplo, como a LCI, o dinheiro entra no balanço do banco, e a partir do momento que o dinheiro entra no balanço do banco, ele coloca uma margem, que é onde o banco ganha muito dinheiro. Ele coloca uma margem, coloca o spread bancário. Essa margem depende de muitas coisas, depende do risco de quem está tomando, mas depende também do apetite do banco de cobrar uma taxa alta se você estiver precisando. E quando o banco vê que você está precisando, ainda que ele capte barato de um lado, ele vai tascar um spread alto, porque é ali que ele ganha no spread. O mercado de capitais, na verdade, diferentemente do dinheiro entrar no balanço e depois sair do balanço de uma instituição financeira que ganha o spread, o mercado de capitais capta dinheiro direto de quem investe, que coloca dinheiro num FII, por exemplo, como o Dário falou, e esse dinheiro vai direto de lá para o tomador. Os instrumentos de mercado de capitais não colocam um spread além daquele que é o spread de risco. Isso é muito importante, porque isso significa que o mercado de capitais vai buscar volume de operação, enquanto o banco vai buscar spread da operação. Essa é uma diferença brutal entre um tipo de operação e outro tipo de operação, e é por isso que no mundo inteiro, não só no Brasil, o mercado de capitais tem se desenvolvido muito, a ponto de representar, para vocês terem uma ideia, nos Estados Unidos, 82% de todo o crédito para empresas. Se pegar todo o dinheiro que as empresas tomam, pedem emprestar, não só empresas do ramo imobiliário, 82% nos Estados Unidos vem do mercado de capitais, não passam pelo balanço dos bancos. Aqui no Brasil, isso está crescendo muito. Por acaso, hoje saiu no Valor Econômico uma matéria exatamente sobre isso. Foi hoje. Sobre como o mercado de capitais tem batido recordes e no setor imobiliário já representa mais do que o mercado bancário.
como o Dário já mostrou aqui. No setor privado como um todo, entre pessoas jurídicas, ainda é cerca de 30% e 70% é bancário, mas isso está mudando muito rapidamente. Isso tem algumas causas. Primeiro, os bancos estão se concentrando. No Brasil já são concentrados. É um cartel de 4 ou 5 bancos que cobram o que eles querem. Vocês sabem disso. E priorizam grandes clientes. No setor imobiliário não é diferente. Então, com essa redução do dinheiro do sistema financeiro de habitação, redução do dinheiro da poupança, como foi apresentado aqui, os bancos têm preferido grandes clientes que dão menos trabalho. É isso que eles fazem. Eles querem grandes clientes. Então, o dinheiro do sistema financeiro de habitação ele está sendo drenado por meio dos bancos para grandes clientes. Esse dinheiro está caindo e o mercado de capitais está subindo. Deixa eu passar aqui para o próximo. Isso aqui está aqui. Ó. Esse slide aqui vai mostrar... Isso é no mundo, tá? O laranja aqui é o mercado de capitais. E o verde é o mercado bancário. Vocês podem ver que no mundo, mais de 50% desde 2019 para a pessoa jurídica tem sido mercado de capitais. Primeiro, concentração bancária, como eu disse. O segundo, aperto regulatório. Os bancos centrais começaram a restringir muito a atividade bancária, principalmente porque banco de vez em quando quebra. E aí tem crise sistêmica, aí o governo tem que socorrer. Já aconteceu no Brasil com o Proer, já aconteceu nos Estados Unidos várias vezes, inclusive em 2008, 2009, no mundo inteiro. Então, o mercado de capitais vem crescendo, inclusive com novos veículos, né? O veículo é o que conecta o investidor com o tomador. Então, a regulamentação dos CRIs, dos FIIs, dos FDICs no Brasil tem melhorado muito, nos Estados Unidos também, na Europa também. Aqui no Brasil, como eu falei para vocês, o mercado de capitais ele passou de 6% do PIB para 12% do PIB de 2016 a 23, enquanto o mercado bancário caiu de 24% para 18%. Isso aqui é a matéria do valor econômico de hoje. O mercado de capitais batendo recorde e já representando mais de 50% do mercado imobiliário. Agora, quando a gente pensa em mercado de capitais, e o que a Betinha, a quem eu agradeço muito o convite, pediu foi fala sobre funding para pequenas e médias incorporadoras. Tá? Queria agradecer também, eles não estão aqui, ao Renato Correia e ao Zé Carlos Martins, que fizeram também esse convite para eu estar aqui hoje, o atual e o anterior presidente da CEBIC. A gente tem segmentos disponíveis no mercado de capitais. O mercado de capitais busca hoje, principalmente, levar dinheiro para esses segmentos. Tá? Incorporadoras, que é o que foi pedido aqui, mas também loteamentos, infraestrutura como um todo. Por exemplo, a gente acabou de estar estruturando uma operação grande de metrô, por exemplo, no Brasil, shoppings, hotéis, famílias ou holding patrimonial que quer tirar uma propriedade imobiliária da companhia e fazer ou um build to suit, construir ou retirar um empreendimento que já existe e cobrar aluguel, tem vantagens, inclusive tributárias, de você fazer isso. Energia, né, parques eólicos, parques solares, é outro tipo de construção que vem recebendo bastante dinheiro. Dentro de incorporação, você tem dinheiro hoje para várias finalidades. O primeiro deles, financiamento de obra. Esse é o mais comum de todos. Mas tem também antecipação de carteiras já performadas. Às vezes você já vendeu e você quer antecipar aquela carteira, mesmo depois que você já construiu. O estoque no mercado corporativo, land bank corporativo, pró-soluto, isso tudo o mercado de capitais busca hoje. Existem soluções de mercado de capitais, você está pensando em funding, você pode dizer, bom, eu tenho lá pró-soluto, por exemplo, existe solução de funding para pró-soluto. Essas aqui são as principais soluções que existem hoje. O que dá para fazer? Você pode financiar até 100% para obras residenciais, corporativas e comerciais, verticais ou horizontais em todo o Brasil. Hoje já existe mercado em todo o Brasil para qualquer tipo de obra que você pensa. É claro que, por exemplo, existem condições melhores para construções residenciais. Tem mais bolso, como a gente fala no mercado,
de investidor querendo obra residencial do que obra comercial. Existe bolso para obra comercial também, corporativa, mas o custo, em geral, é um pouco maior, porque é menos gente. Quanto mais investidor estiver buscando um tipo de empreendimento, menor vai ser a taxa de juros. Quanto menos, maior vai ser a taxa de juros. É a lei da oferta e da procura. Tá? Capital de giro, às vezes você precisa só de capital de giro, isso acontece muito em grandes empreendimentos. A gente, no caso de uma construção de um aterro sanitário, por exemplo, agora eles precisavam de capital de giro, a gente estruturou uma operação. Financiamento de diversos empreendimentos simultâneos, às vezes você tem vários empreendimentos com características diferentes e você tem soluções para esse tipo de desafio, reembolso de capital investido. Você quer girar, já investiu o capital, quero investir numa outra obra, você pode também captar dinheiro para ter o reembolso do capital investido. E quais são as condições usuais? Não, assim, o que eu preciso ter normalmente no mercado de capitais para financiamento imobiliário? Isso aqui não é só o que a gente faz no IGC e na CVPAR, tá, pessoal? Eu peguei aqui uma apresentação que represente o mercado como um todo. Embora o IGC trabalhe com 42 instituições. O CVPAR é mais a estruturação para a sua própria carteira e também parcerias que a gente tem com a XP e com o Itaú. Mas o IGC trabalha com 42 instituições. A gente apoia o empreendedor para que ele se estruture adequadamente e negocie adequadamente com aquela instituição mais adequada para ele. Então, a gente diz, olha, se você fizer essa modificação do seu projeto, se você fizer isso, se você se estruturar dessa maneira, se você vender um pouco mais, às vezes faz sentido você até acelerar um pouquinho a venda, dar um pouco mais de desconto, conseguir agora, que aí você consegue um bolso diferente, vai conseguir um percentual melhor e tal. Mas aqui eu estou mostrando no mercado como um todo o que existe hoje. Tá? Primeiro lugar, onde tem mais dinheiro é para VGV acima de 40 milhões. Poxa, mas eu tenho de 30 milhões. Tem de 20, tem também de 20. Só que aí as taxas começam a subir. Tá? Começam a subir. O mercado de capitais hoje, principalmente, é para VGV acima de 40, com volume financiado a partir de 25. Tá? Então, isso aqui, normalmente, é o grosso do mercado, está aí. Tá? Custo de obra remanescente acima de 20 milhões. Fala, pô, mas eu tenho um de 40 e que só falta 10. Não é melhor, porque tem mais garantia e tal? O problema, quando só falta 10, é que aí a operação fica pequena para o volume de custos que as operações têm. Porque cada operação dessa, seja com veículo CRI, um FDIC, e aí tem também o estudo de qual o veículo melhor. Ele tem um porte médio que tem custo fixo. Tem vários custos fixos. Tá? Então, em geral, essa é a situação. Lançamento comercial em até 6 meses. Se já tiver sido feito o lançamento, ótimo também, mas faltando mais de 6 meses, dificilmente vai conseguir recurso também. Prazo de acordo com o cronograma de obras, isso aqui é muito importante. E não caiam na conversa de pegar o recurso no início. Isso aí já vi, eu tenho uma consultora que é cliente nossa, por exemplo, uma consultora relativamente grande, com foco principalmente em São Paulo, que o primeiro CRI que eles estruturaram, eles pegaram o dinheiro na cabeça, o que aconteceu? Eles foram gastando aos poucos. Aí você fica confortável no início porque você está com dinheiro. Só que você aplica para uma taxa menor do que o custo. Então, o que aconteceu? O empreendimento como um todo deu um lucro operacional positivo, mas depois que tirou o custo financeiro, ele deu um lucro líquido praticamente zero. Então, o ideal é tirar em tranche também. Tranches também tem os detalhes, por isso que o IGC é tão bom nisso. Ele vai dizer, olha, cara, existe uma forma de você negociar as tranches, de acordo com o andamento da obra. Vai negociando de acordo com o andamento da obra, pré-determinado no contrato com o financiador. É muito importante isso. Garantias são, em geral, relacionadas ao próprio projeto, quando ele é bem estruturado. Né? Ele é desenvolvido como uma SPE, as garantias são o próprio projeto. Isso é o grande, aliás, isso foi o grande destravamento do mercado de capitais no setor imobiliário. É você poder usar o próprio projeto como garantia do seu financiamento.
Isso destravou muito o empreendedorismo no setor imobiliário no Brasil. Taxa de juros o grosso do mercado, a partir de IPCA mais 8 ou CDI mais 3,5%. Isso aí é o grosso do mercado. Mas eu ouvi falar que não sei quem tomou a CDI mais 3. Pode até ser, mas talvez, cuidado com que não tem almoço grátis. Tomou CDI mais 3, mas de repente tomou na cabeça com alguns outros custos e tal. Isso aqui é operação sem malandragem, tá? Tem que ter muito cuidado com isso. Não precisa ter balanço auditado. Você fala, mas eu ganho alguma coisa com isso. Pode ser que algum bolso exija balanço auditado, mas a maior parte não exige balanço auditado hoje. A SPE passa a ser a devedora, e hoje a gente tem conseguido fechar a maior parte das operações em 60 dias desde o início, quando começa a entregar os documentos, até o início da liquidação financeira, tá? Para vocês também terem uma noção. É isso. Eu tinha de 10 a 15 minutos, eu vou parar por aqui para dar mais tempo para perguntas. Estão aqui meus contatos. Qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem entrar em contato pelo WhatsApp ou pelo e-mail, que a gente vai poder responder a vocês individualmente. Obrigado. Obrigada, Carlos. As apresentações vão ficar todas aí com os contatos deles. Eu vou abrir para pergunta, porque a gente está com um horário, teve esse atraso, e que gostaria, com objetividade, tá certo? Para poder o pessoal fazer. Tem alguém que queira fazer algum questionamento? Ali, por favor. Boa tarde, Tiago, lá de Maceió. Recentemente eu tive duas experiências Pode sentar, Dani. bem curiosas, que foi de tomar crédito através de uma empresa que já tem 46 anos, a empresa do meu pai, juntamente com o Gama e outro sócio. E logo em seguida tive a experiência de contratar através de uma empresa que era a sua segunda obra, mas que eram empreendimentos muito similares, um em frente ao outro. E a diferença principal entre as duas tomadas de crédito foi o volume que o banco, no caso, à época, a Caixa Econômica, o volume de crédito que eles me disponibilizaram por ser uma empresa que estava recém-iniciada, mas empreendimentos muito parecidos, né? E aí eu queria entender aí no mercado de capitais como é que vocês enxergam o pedido do crédito de uma empresa que está recém-iniciando, se a análise é realmente a partir do empreendimento em si, como é das garantias, como vocês falaram, que o próprio empreendimento realmente pode responder pelas garantias, ou se esse volume do crédito que o mercado, de repente, estaria disponível a tomar, também interferiria pelo tamanho da empresa. Pelo tamanho não, pelo histórico da empresa. Isso, eu gostaria só de completar também, para poder ver se é em cima do projeto, em cima da empresa, como é que vocês agem, e se esse prazo de 60 dias pode ser menor, ou é exatamente isso? Quem começa? Bom, duas coisas. Primeiro, o mercado de capitais, ele é muito intuitivo. Muito intuitivo. Então, vamos pensar no seguinte, vamos supor que fosse o seu dinheiro, porque pode ser amanhã o seu dinheiro. Todos vocês podem ser investidores nos mesmos empreendimentos dos quais nós estamos falando aqui, né? Você prefere financiar uma empresa que já fez 50 empreendimentos e entregou todos eles, ou uma que está começando agora? É que tem 50, desde que ela tem um bom histórico, né? Se ela também atrasou obras e tal, também não adianta nada. Fala, mas espera aí, essa que tem 2, ela tem várias características aqui muito boas, pessoas experientes, né? O projeto é bom, dá para ver que o projeto é bom, já começou a vender e vendeu bem no início, está vendendo muito bem, está com a curva de vendas boa e tal. O custo é estourar, o risco é estourar o custo da obra. Você sabe que esse talvez seja o maior risco depois que você já começou a estourar o custo. Não, mas está de acordo, está indo direitinho aqui, tá bom. Só que provavelmente eu vou querer um retorno maior. Provavelmente eu vou querer um retorno maior do que aquela que já tem 50 projetos. Até você provar. E aí é interessante que quanto mais você atua no mercado de capitais, você vai melhorando a sua governança. Esse é um benefício lateral de você estar no mercado de capitais.
você vai melhorando, vai tendo incentivos para melhorar a sua própria governança. E aí você vai se acostumando a lidar com o mercado de capitais, e o mercado de capitais vai se acostumando com você, os seus próximos empreendimentos já vão ter taxas menores. Tá? Então, basicamente, a diferença entre um e outro é essa. E a segunda pergunta, qual era mesmo? Pode se manter o mesmo. O segundo era da Betinha, né? Você tinha perguntado mais alguma coisa. O prazo de 60 dias. 60 dias, 30 geralmente estão relacionados com a empresa. Então, se a empresa já tiver tudo direitinho, dá para diminuir o prazo. Só que, pela nossa experiência, dificilmente os documentos estão todos prontos no início. Não tem nada a complementar. Tá perfeita a resposta. Boa tarde, Newton. Opa, desculpa, só para complementar aqui, acho que eu também concordo, só um ponto. Política de crédito e modelo de risco é bem particular para cada instituição que for fazer a operação. Porém, tem uma lógica, que é o que você comentou, existe um processo bem intuitivo também. Então, o fundamento por trás de políticas de crédito, análise de risco, ele segue uma linha em comum. Então, eu comentei ali sobre a importância do balanço, retratar de fato a realidade da empresa. E o crédito que é disponibilizado, ele, em sua grande maioria, é uma composição entre o que você tem de histórico na empresa e o que você tem de potencial no projeto. Ele não é exclusivo de um lado, ou unilateral de um lado ou de outro. Então, esse é um ponto. O outro ponto é o seguinte, como empreendedor, eu tenho uma visão um pouco mais de aplicação de conservadorismo financeiro. Crescer é bom, sim. Crescer rápido é uma oportunidade, vem junto com riscos. É de olhar se, por exemplo, o custo da obra é alguma coisa dominada, que é o principal risco do projeto, para que não seja somente uma decisão do terceiro. Às vezes o terceiro está disposto a emprestar 50 milhões para a tua companhia, mas será que é o momento para você captar esses 50? Porque se algum elemento do processo você ainda não está dominando, você pode tornar essa operação, que no curto prazo vai deixar todo mundo satisfeito, para o longo prazo pode talvez inviabilizar o negócio. Boa tarde, Newton lá de Brasília. Seria possível então vincular uma obra que vai ter um apoio à produção ali da Caixa com um recebível imobiliário, por exemplo? A gente captar recurso com uma das empresas de vocês, um CRI, por exemplo, numa obra que a gente vai receber um apoio à produção da Caixa, justamente para suprir aquele déficit inicial, onde a gente tem que investir, atender vários pré-requisitos da Caixa, para só lá na frente começar a fazer as medições via PLS da Caixa. Então, seria possível ter esses dois tipos de financiamento no mesmo empreendimento? Inicialmente, um CRI de vocês, para posteriormente a gente começar a capitalizar com as medições da Caixa? Deixa eu comentar brevemente, passo para ti, Dario. As garantias, elas também são bem particulares de operação por operação. Mas tem algumas coisas que não são viáveis hoje. Por exemplo, você fazer um crédito associativo na Caixa, em que obrigatoriamente o terreno está em garantia na composição do custo. O empreendimento como um todo está alienado, vamos dizer assim, para a Caixa Econômica Federal, você não vai conseguir viabilizar essa mesma garantia com um segundo credor. Isso é ponto pacífico hoje no modelo. É uma discussão do mercado aí, se isso um dia vai ser possível, mas hoje não é a realidade. Agora, a tua carteira de pró-soluto, que é a carteira direta, isso sim tem sido bastante utilizado para fazer CRIs. Aí você entra na discussão. Quando eu mais preciso, que é no empréstimo ponte entre o RI, eu ainda não vendi e não tenho carteira. Então, o mercado, sim, tem operações que utilizam crédito sem ainda você ter vendido e estar performado. Isso, por exemplo, a minha empresa que eu comentei, não sei se você estava no início ali na minha apresentação, a Verse é uma dessas opções. A Trinos é uma opção, a CVPAR não conheço o modelo, mas pode ser que seja também, vocês podem comentar. Existem sim alternativas para isso, mas não modele o negócio para compartimento das garantias da Caixa no associativo. Isso acho que seria uma expectativa para você
tirar da frente aí no planejamento. Dário quer Já fazer explicou bem, é isso que ele falou. Não vou acrescentar nada, não. Pessoal, eu quero agradecer. O contato dos 3 vai ficar aí, tá certo? Eu acho que a gente tem que explorar mais isso. Questão de juros, eu acho que é caso a caso, tá? Quem tem uma área que possa colocar como garantia. Então, e aí vai ser o estudo de cada um. Mas eu agradeço a todos, aos participantes também, tá certo? Para poder abrir, para poder outro painel entrar. Muito obrigada a vocês.